Se você está com algum tipo de problema no seu relacionamento, presta muito atenção nesse vídeo, porque esse vídeo é para você. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as 3 formas possíveis de relacionamento, como os nossos problemas surgem sempre desses 3 tipos de relacionamento e como a gente pode solucionar, quais são as formas de nós resolvermos os conflitos que surgem desses 3 tipos de relacionamento que existem. Eu sou o professor Tiago Santana e você está no canal Simbolismo Secreto da Bíblia. Aqui nós compartilhamos o conhecimento profundo que existe por trás da linguagem simbólica da Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado e que não pode ser lido de forma literal. Ele possui símbolos e metáforas que tratam, que falam de algo prático na nossa vida, e quando a gente conhece esses símbolos, a gente pode aplicar na nossa vida e ter uma melhora em todas as áreas, na nossa vida pessoal e especialmente na nossa vida espiritual. Meus amigos, existem 3 formas possíveis de relacionamentos, 3 tipos possíveis de relacionamentos. Não há como haver outra forma, não há como haver nenhum tipo de relacionamento que não esteja dentro dessas 3 formas ou desses 3 tipos. O primeiro tipo de relacionamento é o nosso relacionamento com o nosso próprio corpo. Nós temos, cada um de nós, um corpo físico, um veículo através do qual a gente pode viver, a gente pode realizar as nossas atividades da vida, e a gente precisa tomar consciência de como é o nosso relacionamento com o nosso próprio corpo. 2. Existe o relacionamento com as outras pessoas, o nosso cônjuge, relações de amizade, a relação com os parentes, com os filhos, pais, irmãos, amigos, etc. Nós precisamos, da mesma forma, tomar consciência de como funcionam essas relações para que a gente possa ter relações saudáveis e não ter problemas aí. Provavelmente, você que me escuta agora, talvez esteja com algum problema na área de relacionamento, seja com o cônjuge, seja com um parente. Nós vamos falar sobre isso. E o terceiro tipo de relacionamento é o relacionamento de nós com nós mesmos, com a nossa própria psicologia, com a nossa própria consciência. Quando a gente não toma consciência e não cuida desse tipo de relacionamento, da pessoa consigo mesma, com seus próprios pensamentos e sentimentos, vão surgir problemas daí, dentre eles ansiedade, depressão, transtornos diversos, como a gente está vendo, que se trata de algo cada vez mais comum no dia de hoje. E a gente vai também falar sobre isso. Bom, primeiro, o relacionamento com o nosso corpo. É preciso a gente compreender que o nosso corpo físico, ele exige que a gente tome consciência dele. Isso significa que nós não devemos nos tornarmos idólatras de corpo, não devemos fazer da nossa alimentação e da nossa saúde uma religião, caindo numa espécie de fanatismo religioso no sentido corporal. Muitas pessoas fazem uma espécie de fanatismo, de culto à saúde, culto ao corpo. Eu não estou falando sobre isso, mas sim que é importante a gente fazer consciência que se nós não tivermos uma boa relação com o nosso corpo físico, nós vamos adoecer. Mais dia ou menos dia, a gente vai parar num hospital. E num hospital, a gente não pode fazer nada de caráter material e nem nada de caráter espiritual. Portanto, seja qual for o nosso objetivo de vida, se é mais alinhado a questões profissionais, familiares, ou se a gente tem objetivos em relação à vida espiritual, a gente precisa saber que para qualquer um deles, o nosso corpo físico é fundamental. Então a gente precisa tomar consciência da nossa relação com o corpo. A gente tem que sair dessa espécie de piloto automático, viver um dia de cada vez e sem ter grandes preocupações com o nosso corpo físico, porque esse desleixo, digamos assim, quando a gente não toma um devido cuidado e planejamento,
pode nos levar mais dia ou menos dia a uma doença. Santo Agostinho, por exemplo, dizia: cuide de sua alma como se fosse morrer amanhã e cuide de seu corpo como se fosse viver para sempre. Isso significa que ele compreendia que o corpo tem sim a sua importância, inclusive para a vida espiritual. O segundo tipo de relacionamento é o relacionamento com as outras pessoas, com os demais. Nenhuma pessoa, nenhum de nós é uma ilha. Todos nós precisamos de outras pessoas. A pessoa que crê, que se crê uma pessoa completamente independente, uma pessoa que não precisa de absolutamente ninguém, essa pessoa, infelizmente, ela foi engolida pela soberba e pela ignorância. Não existe ser humano que seja isolado no mundo. Todos nós necessitamos uns dos outros. Mesmo a pessoa que tem o mais alto nível social, o doutor mais bem considerado, o empresário mais bem-sucedido, o cientista mais renomado, ele todos os dias precisa comer. E quem que faz com que chegue a comidinha no nosso prato? É o agricultor, que está lá debaixo de sol, debaixo de chuva, cultivando a terra. Imaginemos uma cidade onde não houvessem as pessoas que trabalham na limpeza das ruas, os garis, as pessoas que varrem. Imaginemos uma cidade em que o lixo se acumulasse. O doutor, o empresário bem-sucedido, iria, por mais dinheiro que ele tivesse, por mais influência que ele tivesse, ele iria estar caminhando literalmente no meio do lixo. Portanto, a gente precisa compreender que a maquinaria social, o tecido social, é uma engrenagem da qual existem múltiplas peças e essas peças elas são interdependentes, uma depende de si. Se a gente não tiver a pessoa que trabalhe para que a gente possa ter comida, a pessoa que trabalhe para que a gente possa ter água encanada e assim por diante, a nossa vida seria, nós voltaríamos a um estado realmente de barbárie. E assim como nós precisamos dessas relações no sentido físico, no sentido prático, nessa forma como meios de trabalho, nós também necessitamos das pessoas no sentido de relações psicológicas e relações emocionais. Todos nós, o ser humano, é um indivíduo, é um ser político. Nós temos a necessidade psicológica de nos relacionarmos com outras pessoas, pelo mesmo motivo que a célula da nossa pele, a célula do nosso corpo, ela precisa de outras células para poder manter o organismo funcionando. Nós somos iguais. Ninguém, insisto, pode viver sozinho. E é aí que entra o problema. O problema é que muitas vezes essas relações interpessoais que nós temos, seja no relacionamento amoroso, seja as relações com os nossos familiares e amigos, não nos foi ensinado na escola ou em casa como tomar consciência dessas relações e como agir de forma que essas relações sejam sempre harmoniosas. E há uma forma de atuar. Existe um conhecimento para isso, que é o que a gente quer compartilhar aqui com vocês. Primeiro ponto importante: quando surge um problema de relacionamento, seja ele conjugal ou seja com outra pessoa, uma das causas fundamentais que está por trás desse problema é a falta de escuta. Nós temos, infelizmente, uma dificuldade enorme em realmente escutar as outras pessoas. Às vezes a gente até finge que ouve, no sentido de a gente parece estar ouvindo a pessoa naquilo que ela está nos trazendo, mas a gente está ali muitas vezes com a mente em outro lugar. A gente não está de fato fazendo consciência de algo que a pessoa está nos trazendo. Muitas vezes num relacionamento amoroso, por exemplo, um dos cônjuges ali está chateado com alguma coisa e começa a informar o seu cônjuge: olha, isso que você faz não está legal,
olha, eu não estou gostando disso, olha, por favor, muda isso, olha, por favor, isso se você fizer a gente vai brigar, etc, etc. E uma das causas mais importantes dentro das separações é justamente esse problema. Os problemas que derivam da falta de escuta. Porque todos nós temos uma tendência de sempre estar escutando a nós mesmos. A gente sempre está escutando os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios pensamentos, e a gente sempre está validando esses pensamentos. E se uma pessoa fala algo para nós que coloque em xeque as nossas certezas sobre nós mesmos, sobre as nossas convicções, a gente tende a imediatamente refutar. A gente não quer escutar. E essa falta de escuta, no decorrer do tempo, vai evidentemente gerando desgaste, vai gerando uma impaciência. Aí a gente vê casais que, por exemplo, chegam num divórcio, chegam no término, e a mulher, por exemplo, diz para o marido, olha, para mim deu, eu não quero mais, chega. E o marido, às vezes, é pego de surpresa, se espanta, mas por quê? Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é isso, isso, isso. E o marido, quando se vê numa situação limite, ah, mas então por que você não me disse antes? E a mulher ali chega a dizer, criatura, eu estou te dizendo isso faz 10 anos e você não me escuta. O que acontece é o seguinte, cada um de nós temos um conjunto de crenças, de valores, de formas de pensar que nós fomos moldando ao longo da vida. Isso começou desde que a gente era criança, desde pequeno. A gente recebeu alguns valores ali, alguns exemplos dos nossos pais, e a gente, de alguma maneira, cristalizou isso. Depois, frequentando a escola, convivendo com os amiguinhos, etc., a gente foi aprendendo outras coisas e foi trazendo outros valores. Depois, já na vida adulta, com os amigos, as muitas festas, baladas, as muitas descobertas que a vida nos traz, foram trazendo novos valores, novas formas de entender o mundo. Depois, uma faculdade, um livro que nós lemos, uma religião que nós participamos, depois uma outra religião que participamos. Cada uma dessas referências foi criando em cada um de nós um conjunto de crenças, um conjunto de elementos psicológicos que formam isso que nós chamamos de a nossa própria identidade. Nós acreditamos piamente que a nossa identidade é esse molde, é esse conjunto de coisas que a gente juntou, esse quebra-cabeça meio esquisito, onde as peças não se encaixam umas nas outras, porque na grande maioria das vezes são formas de pensar, são referências que entre si são contraditórias, mas que formam o nosso todo psicológico. E a gente tenta enxergar uma unidade nesse todo, ainda que ela não exista. E o que acontece é que toda vez que a gente escuta algo que vai contra esse nosso conjunto de crenças, essa unidade psicológica que a gente acredita que tem, da qual a gente identifica como a nossa própria identidade, quando a gente escuta alguém falar algo que vai contra essa nossa identidade, essas nossas convicções, a gente refuta. A gente não tem abertura interior para realmente escutar a pessoa. E se a pessoa nos faz uma crítica, a gente não tem, na grande maioria das vezes, se somos sinceros, nós não temos, nós somos orgulhosos, nós somos cheios de amor próprio, de si mesmos. A gente tem a tendência psicológica de se ferir muito facilmente. Qualquer crítica que a gente recebe, a gente já fica com orgulho ferido. E isso é um obstáculo intransponível para o aprendizado, é um obstáculo gigantesco, é uma montanha entre nós e a sabedoria, entre nós
e nos tornarmos uma pessoa melhor, uma pessoa mais consciente. Portanto, é fundamental que a gente aprenda a ter escuta, que a gente aprenda a abrir espaço interno para que quando uma pessoa nos diga algo, nos aponte algo, a gente realmente tente compreender o ponto de vista dessa pessoa. Aquilo que ela está nos falando pode ser que ela esteja totalmente certa e nós estejamos totalmente errados. Pode ser que ela esteja 50% certo e a gente está 50% certo. Não importa. Se nós não temos essa abertura, o que nós vamos ter é sempre uma disputa entre duas pessoas que ficam querendo impor a sua maneira de pensar e de ser à outra. É preciso que a gente compreenda essa ideia de que cada pessoa é um mundo, de que cada pessoa carrega o seu conjunto de crenças, subjetiva, por sinal, e nas relações é fundamental que a gente aprenda a se tornar como a água. A gente precisa aprender a se adaptar. Se a gente está sempre querendo, aonde quer que a gente vá, se a gente está no trabalho, se a gente está com a família, se a gente está com o cônjuge, se a gente está sempre querendo autoafirmar e reforçar as nossas posições de vida, política, filosófica, religiosa, os achismos que a gente tenha, se a gente está sempre querendo reforçar isso e não abre um espaço para poder estar aberto a receber a diferença do outro, nós vamos ter conflitos, nós vamos ter problemas. Isso é 1 mais 1, é matemático. A diferença só está em quando vai surgir o problema, mas o problema fatalmente vai surgir porque as pessoas são diferentes. Quando a gente observa o elemento água, a gente vê que a principal característica da água, ou uma das principais, é que ela é flexível. Você pode colocar água dentro de uma jarra, não importa o formato que a jarra tenha, a água imediatamente assume o formato daquele recipiente. Quando a gente vê a água correndo por um rio, a gente vê que quando chega na frente de uma pedra que está no caminho ali da água, a água não para diante da pedra e começa a discutir e debater com o rio. Ela instantaneamente se adapta, se molda de forma a contornar aquela pedra e continuar o seu caminho. Ela não entra em conflitos. A água não é caprichosa, a água não é orgulhosa, ela se adapta àquilo que necessite. Todos nós temos que aprender a desenvolver essa habilidade. Nós temos que ser como a água. Se a gente se depara com uma pessoa, por exemplo, que tem uma natureza que a gente consegue perceber com a escuta, e a escuta não é só no sentido de escutar, de ouvir o que a pessoa está falando, é mais no sentido psicológico, é no sentido de saber deixar a mente em silêncio e de saber sentir o ambiente, de saber perceber, de ter leitura das pessoas, leitura de ambiente. E para isso é preciso que tenha observação, que tenha serenidade interior. Se a gente, através da escuta, percebe que uma pessoa, por exemplo, tem uma natureza mais rude, uma pessoa que fala, que tem pouca escuta, uma pessoa que fala demais, que tem uma natureza mais combativa, a gente precisa saber se adaptar a como lidar com essa pessoa. É uma pessoa que não adianta você querer ficar impondo as suas verdades, ela não vai escutar e tudo que você vai conseguir é um conflito. E o que a gente vai ganhar com isso? A troco de quê? A gente precisa pensar, eu quero ter razão ou eu quero ter paz? É muito melhor ter paz. Isso de querer entrar em disputas por mostrar nossa convicção, isso nada mais é do que orgulho, do que uma forma de arrogância e soberba. Se a gente está tranquilo das nossas convicções, a gente não precisa provar nada para ninguém. Quando uma pessoa nos pergunta algo e existe um espaço
onde de fato você sente e vê, percebe com a escuta que a pessoa realmente quer saber a sua opinião, quer ver o seu ponto de vista sobre algo, muito bem, você compartilha a sua opinião. Uma vez que você vê que a pessoa está transbordando a si mesma e não há espaço, você vai entrar numa disputa para quê? A gente tem que saber, portanto, ser flexível e saber escutar aquela pessoa. E no momento que haja espaço para uma interação, a gente interage. Existem pessoas que estão acostumadas a transbordar a si mesmas. Você já deve ter tido a experiência de estar, por exemplo, numa roda conversando. Seja uma roda no trabalho, de colegas de trabalho, uma roda de amigos ou parentes. Você está ali conversando e de repente está num assunto interessante, está acontecendo uma conversa importante. E no meio daquela conversa chega aquela pessoa que chega como um caminhão atropelando todo mundo. E sem perceber nada, sem escutar nada, a pessoa já chega e começa a falar por cima ali de quem estava falando, acaba com aquela conversa que estava acontecendo ali e começa a transbordar a opinião dela sobre algo que aconteceu, uma fofoca sobre sei lá quem, sobre a viagem que ela fez não sei para onde. Tem pessoas que são assim, certamente vocês já tiveram essa experiência. E como é a sensação? Como que a gente se sente perto de uma pessoa assim? É agradável? A gente tem vontade de estar perto de uma pessoa que está transbordando a si mesmo o tempo todo? Com certeza não. Mas aí o X da questão é o seguinte, meus amigos. Tentem escutar isso com a consciência e com humildade. E você que me escuta? Você está seguro de que você nunca foi essa pessoa que está transbordando a si mesma e que está sendo pesada em relação aos outros? Que está sendo uma presença pesada? Provavelmente em algum momento isso já aconteceu. O que é importante então é a gente fazer consciência disso. É a gente perceber essa tendência que muitas vezes nós temos de andar por todos os lugares autoafirmando a nós mesmos. Cheguei, eu estou aqui, e eu sou assim, e quem goste de mim que vai ser assim. Isso é absurdo se a gente defende esse tipo de conduta. Significa que a gente não entendeu quase nada sobre a vida, sobre relações, sobre estar aberto, sobre humildade, sobre diplomacia, sobre troca genuína. Muitas vezes nós vemos pessoas que são super refinadas na moda, nos círculos sociais, pessoas que às vezes têm inclusive muito dinheiro, viajam pelo mundo, que conhecem de etiqueta social e têm círculos importantes de pessoas, etc. São muito, entre aspas, refinadas nessas coisas, mas que internamente continuam sendo pessoas rudes, pessoas toscas, porque são pessoas que estão sempre impondo a sua maneira de ser aos outros. E são pessoas que a sua presença costuma ser sempre pesada. São pessoas que você não consegue ter uma troca, ter uma conversa. A pessoa te narra toda uma história. Você vai comentar algo, falar sua opinião sobre aquilo, você fala 2, 3 frases e a pessoa já logo te interrompe novamente, já começa a falar em cima e não tem a capacidade de escutar o outro. Isso faz com que nós nos tornemos, insisto, pessoas rudes, pessoas toscas. Existem pessoas que às vezes não têm estudos acadêmicos, não possuem grandes fortunas nem nada do tipo, pelo contrário, são pessoas simples, trabalhadores às vezes da terra, trabalhadores de pai picareta, com profissões simples, e que, no entanto, possuem um genuíno refinamento. São pessoas que sabem estar, são pessoas que têm escuta. Meus amigos, o autêntico refinamento, ele é algo interno, ele é algo psicológico, ele não tem nada que ver com a marca de roupa que a gente usa, com o carro que a gente anda.
Essas são besteiras, essas são ilusões e fantasias do mundo. O nosso refinamento, ele está na nossa psicologia, na nossa conduta. E se a gente tenta pensar numa pessoa que a gente considera refinada, faça um exercício. Quando vocês tentam pensar em alguém que parece ter nobreza, uma pessoa que parece ser uma pessoa de uma alta capacidade de ética, uma pessoa nobre, pode reparar. Provavelmente você pensou em alguém que tem escuta. Alguém que não fica falando pelos cotovelos. Alguém que sabe estar. Alguém que dá a sua opinião quando alguém pede a sua opinião. E é alguém que é flexível e maleável e que não está impondo-se aos outros o tempo todo. Meus amigos, essa é a causa número 1 dos problemas de relacionamentos. Quando nós queremos impor a nossa maneira de ser aos outros. Isso vale para o casamento, isso vale para o namoro, isso vale para as amizades, isso vale para as relações familiares. Quando a gente tenta impor o jeito que a gente é, sem escuta, ou a gente tenta impor a nossa forma de pensar sobre outra pessoa, daí vem o conflito. Porque por mais tranquilo, por mais serena que a pessoa seja, por mais que ela seja um pouco mais água do que nós e fique ali nos aguentando e sabendo se adaptar à nossa chatice, mais dia ou menos dia essa pessoa vai cansar, a paciência vai esgotar e vai vir o conflito. Portanto, a lição número 1 para a gente evitar, para a gente saber como funcionam as relações e evitar conflitos, é a gente ser mais humilde, ter mais escuta e ser mais flexível. Não se enojar com opiniões diferentes das nossas, saber enxergar o ponto de vista das outras pessoas e realmente fazer um exercício de tentar enxergar a si mesmo em terceira pessoa. É fundamental, diante de um conflito que a gente tem. Se você está com um conflito nesse momento com alguém, faça esse exercício. Observe esse conflito, mas tente observar esse conflito do ponto de vista da outra pessoa. Faz um exercício de imaginação e tenta visualizar esse mesmo problema que teve, mas tenta se imaginar você sendo a outra pessoa. Visualiza isso. Tenta reconstruir a cena e imaginar essa mesma cena com você sendo a outra pessoa. Eu aposto com você que isso já vai servir para desmontar uma série de defesas psicológicas que nós temos ali, uma série de julgamentos que nós estamos em relação a outra pessoa. Nós temos que aprender a fazer o exercício de diferenciar o que é a imagem que nós temos de nós mesmos e o que é a imagem que as outras pessoas têm de nós. Cada um de nós tende a criar uma imagem de si mesmo idealizada, maravilhosa, como se nós fôssemos criaturas maravilhosas. E a gente precisa compreender que isso não é verdade. Nós somos carregados de defeitos. Nós somos seres falhos. A gente faz muita bobagem. Nós somos seres falhos. Nós erramos muitas vezes. O problema é que a falsa imagem de si faz com que a gente tenha uma ideia, uma imagem romantizada sobre nós mesmos. Mas a gente precisa fazer o exercício de que as pessoas que estão fora de nós, elas não têm essa ideia tão romantizada assim sobre nós mesmos como nós temos. As outras pessoas têm uma tendência de muitas vezes nos ver de forma mais real do que nós mesmos, porque nós gostamos de justificar os nossos defeitos. As pessoas que olham de fora, não. Quando a gente tem ira com alguém, se a gente é grosseiro com uma pessoa e fala alto, e fala palavrões, e faz algo ali deselegante,
A nossa tendência é sempre justificar e dizer, não, mas veja bem, mas eu fiz isso por causa daquilo, mas veja o que o fulano me falou, mas também numa situação dessa, quem não faria? E isso é uma autojustificativa. Isso é fazer carinho no defeito. A pessoa de fora, ela tá vendo esse grito, essa forma arrogante, essa forma seja lá o que for, ela tá vendo sem tantas justificativas e sem tantos romantismos assim. Se nós queremos ser uma pessoa mais consciente, mais sábia, a gente precisa começar a ampliar essa visão e incluir essa visão de quem olha de fora. A gente precisa aprender a olhar a nós mesmos em terceira pessoa, como se nós fôssemos um estranho olhando para nós mesmos. Que aí a gente vai ver que a nossa conduta não é tão maravilhosa quanto a gente pensa que é. Enquanto nós enxergarmos apenas o nosso ponto de vista sobre as coisas, nós nunca vamos ter a nossa consciência mais ampla. Nós nunca vamos despertar a nossa consciência. Nós nunca vamos compreender o que é a consciência do todo. Isso que se chama o divino, isso que se chama Deus, é algo impessoal, é algo infinito e universal. Isso significa que Deus não tem caprichos, Deus não tem preferências. Já ouvimos 1 milhão de vezes que Ele ama todas as criaturas de maneira igual. Enquanto a gente tem essa fantasia de que nós somos seres especiais, que nós pessoalmente somos algo que está acima dos demais, nós vamos nos manter numa ilusão, aprisionados dentro de uma garrafa que vai nos afastar precisamente da natureza de Deus, que é uma natureza impessoal. Isso há que saber compreender. Deus é algo infinito, é algo abrangente. É a própria vida universal livre no seu movimento. Enquanto a gente esteja aprisionado numa maneira egoísta de enxergar a existência, nós estamos fadados a jamais tomar contato e a jamais compreender o que é a natureza divina. E por fim, nós temos que saber diferenciar na relação com as outras pessoas o que é a pessoa e o que é a representação que nós temos da pessoa. Como assim? Todos nós temos uma espécie de rótulo mental sobre todos os nossos conhecidos e sobre todos os nossos parentes. Se alguém nos perguntasse, quem é João? Ah, João é fulano de tal. A gente tem um rótulo mental sobre o jeito de ser de João. E quem é Maria? E quem é Pedro? E quem é... Sobre cada um dos nossos conhecidos, nós temos uma espécie de rótulo mental que sintetiza a identidade dessa pessoa, ok? Agora imaginem o seguinte, imagina que nós temos um amigo, Pedro, e esse nosso amigo Pedro é muito próximo a nós. Temos muita amizade com Pedro, conhecemos Pedro há anos e temos uma imagem extremamente positiva sobre Pedro. Temos uma amiga em comum com Pedro, a Joana. A Joana também é nossa amiga e também é amiga de Pedro. Um dia a Joana chega para nós e nos diz, você viu o que o Pedro fez? Você ficou sabendo o que o Pedro fez? Vem e nos fala uma fofoca. Não estou sabendo de nada. O Pedro, a polícia foi na casa dele porque ele estava fazendo isso, e me parece que ele está envolvido com isso, e fala uma série de coisas totalmente negativas ali sobre o Pedro. Com aquela informação, se a gente dá valor ao que a Joana falou, automaticamente, em fração de segundos, a imagem que nós tínhamos de Pedro era uma imagem, era um rótulo mental positivo. A partir do momento que a Joana nos fala isso, o rótulo mental que a gente passa a ter de Pedro muda. Ele se transfigura instantaneamente. E a gente passa a ter uma imagem de Pedro negativo.
De repente, Pedro chega na nossa casa para nos fazer uma visita. Oi, tudo bem? Como você está? Automaticamente, a gente vai estar se relacionando com essa nova imagem que nós temos de Pedro. E não vamos conseguir tratá-lo como a gente conseguia antes. Pois bem, agora imaginem que o que a Joana falou é um equívoco total. O que ela nos falou foi um absurdo. E, no entanto, a nossa relação com Pedro mudou. Ou seja, aquilo que Joana nos falou não era verdade sobre Pedro e transformou a imagem que nós temos dele. O mesmo acontece com todos os nossos conhecidos. Infelizmente, a gente está num estado de não ter escuta, de maneira que, quando nós estamos com os nossos amigos, a gente está se relacionando não com a pessoa real, não com a pessoa como de fato ela é. Nós estamos nos relacionando com a imagem que nós temos dessa pessoa. E essa imagem é distorcida. Infelizmente, nós não temos uma consciência profunda sobre as pessoas que nos cercam, porque a gente tem dificuldade de ter escuta. A gente escuta, a gente percebe as outras pessoas a partir dos nossos próprios julgamentos, dos nossos próprios prejuízos, dos nossos próprios pensamentos. Tem uma lente turva que suja a nossa visão entre nós e a forma como a gente percebe as outras pessoas e como a gente percebe o mundo. Muitos conflitos surgem dessa imagem que nós temos. Nós fazemos pré-julgamentos não embasados na ação real da pessoa, em qual foi a ação concreta, mas sim baseados na imagem que nós temos. E como nós temos uma imagem distorcida, qualquer tipo de ação que a pessoa tenha, ainda que seja uma ação que não estava de nenhuma maneira equivocada, a gente tem uma imagem que faz a gente enxergar as coisas de forma distorcida. E muitas vezes daí surgem conflitos, daí surgem julgamentos. Uma das formas da gente evitar os conflitos e os julgamentos é a gente aprender a escutar, a olhar a pessoa no olho de fato, quando a gente está conversando com alguém, olhar a pessoa no olho, escutar verdadeiramente, ter abertura, ser como a água para de fato escutar aquele ser humano que está diante de nós, que é uma alma igualzinho a gente, que tem defeitos e que tem qualidades, que tem ânsias e que tem dores, que tem alegrias e tem tristezas. Por fim, nós temos um terceiro tipo de relacionamento e esse é o mais importante de todos. O relacionamento com nós mesmos. Cada um de nós carrega uma psicologia particular, um mundo interior particular, onde habitam os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, e para onde quer que a gente vá, o dia todo a gente está carregando esses pensamentos e esses sentimentos. A gente está carregando o nosso mundo interior com a gente. Qual que é o problema? Que desde a hora que toca o despertador pela manhã até a hora da gente dormir, nós estamos voltados para fora de nós mesmos. A gente acorda de manhã, vai fazer as nossas atividades, vai escovar os dentes, vai tomar café, vai... E desde a hora que acorda até a hora de dormir, a gente está fazendo atividades fora, 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 para fora de nós mesmos. E nós nunca paramos para um exercício de autoconsciência, de perceber a si mesmo, de perceber como está a minha casa interior. E aí imaginem o seguinte, o que aconteceria com uma casa que a gente nunca limpa e organiza? Eu digo a vocês, tem um estudo feito há alguns anos atrás que perguntava em vários países do mundo quais são os maiores medos das pessoas. Se queria descobrir qual é o maior medo da humanidade. E qual você acha que é o maior medo que as pessoas têm? Medo da morte? Não. O maior medo, se descobriu através desse estudo, é o medo de ficar sozinho em casa. Mas não ficar sozinho em casa porque pode vir um bandido ou algo nesse sentido. Não. Ficar sozinho em casa no sentido de não ter nenhuma companhia,
e não ter internet, celular, filmes, séries, revistas, livro, distrações, pintura, o que for. Imagine você na sua casa, sozinho com as paredes. Isso aterroriza a humanidade de hoje. Por quê? A gente não precisa acreditar no estudo para se dar conta disso. O que acontece normalmente quando você fica sozinho sem fazer nada? Automaticamente começa a dar uma ansiedade e a gente já busca alguma distração. Já pega o celular, já vai ver se alguém falou com a gente, já vai ver o próximo vídeo, a próxima história, o próximo não sei o quê. Quando a gente fica sozinho e sem nenhum tipo de distração, começam a vir à tona certos pensamentos, certos sentimentos que a gente não sabe como lidar. Eles começam a transbordar dentro de nós. E então, as pessoas correm para alguma distração como uma forma de tentar abafar, de tentar conter aquilo, de tentar não entrar em contato com pensamentos negativos e sentimentos negativos. Por que que isso acontece? Imagine a sua casa, imagine que você sai para trabalhar todos os dias, você volta para casa, mas imagine que você nunca limpa a sua casa, nunca, jamais. Você não faz nem aquela faxina uma vez por semana que você costuma fazer, você não faz. E aí imagine que você vai na cozinha, almoça, faz ali suas comidas e você não lava a louça. As roupas vão se acumulando, as coisas vão se acumulando. Imagine você tendo essa conduta uma semana, 10 dias, 20 dias, um mês, 6 meses, anos. Dá para mais ou menos imaginar como ficaria a sua casa? Como que estaria a cozinha, a pia da sua cozinha, depois de anos você comendo sem lavar a louça? Dá mais ou menos para fazer uma imagem visual? Como que estaria o seu quarto? Como que estaria o seu banheiro? Qual estaria o cheiro do seu banheiro? Como estaria a espessura de pó pelo piso? É fácil a gente imaginar. Minha gente, imagine que é exatamente isso. É o que nós fazemos com o nosso mundo interior. A gente está sempre voltado para fora e a gente nunca para digerir as experiências que nós vivemos. Nós vamos vivendo coisas, acumulando emoções positivas, negativas, contradições. A gente vai acumulando um monte de experiências no nosso mundo interior e em nenhum momento a gente para organizar a nossa psique. A nossa psique precisa ser organizada. Como que a gente pode organizar a nossa psique? Através da consciência, através do exercício da meditação. A meditação é algo absolutamente crucial. Nós temos uma civilização que infelizmente escolheu voltar as costas para esse conhecimento. Mas não significa que porque todo mundo faz, todo mundo está certo. Ao contrário, nós temos hoje uma civilização doente. Nós nunca tivemos uma humanidade tão doente como a que nós temos hoje. E a causa é justamente essa. Nós escolhemos virar as costas para uma sabedoria milenar que é relacionada ao autoconhecimento, que é relacionada à relação do homem consigo mesmo, do homem com sua própria consciência. Nós precisamos aprender a digerir as nossas emoções, a fazer uma retrospectiva do que aconteceu no nosso dia. Se nós parássemos, respirássemos e fosse refletir sobre aquele conflito que nós tivemos no trabalho, com a mente mais calma e lembrando como foi exatamente a cena, talvez a gente iria ver que ninguém foi tão rude assim com a gente. Nós que estamos criando esses discursos mentais. A gente passaria a enxergar o nosso dia, a nossa vida e as nossas relações de outra maneira. Pouco a pouco a gente ia começar a organizar a nossa casa interior. Como nós não organizamos, daí surgem todos os problemas. Daí que nós vemos uma crescente cada vez maior de depressão, de ansiedade, de transtornos de pânico, de bipolaridade, etc, etc, etc. Tudo isso nada mais é do que uma psique
que está desorganizada. Se a gente quer aceitar os rótulos que os psicólogos, os psiquiatras gostam de dar, você tem tal coisa, você tem isso, você tem aquilo, cada um é livre de fazer o que queira. Eu compartilho com vocês e digo enfaticamente que todos esses problemas possuem a mesma causa, a mesma raiz: desorganização psicológica. Toda e qualquer pessoa que esteja padecendo de um desses problemas, seja depressão, seja ansiedade, seja o problema que a pessoa estiver, esse problema é fruto da falta da relação consigo mesmo e da própria consciência. Se essa pessoa introduz a meditação no seu dia a dia como uma disciplina, ela vai começar a organizar a sua casa interna. É como se ela entrasse nessa casa que não era limpa e organizada há anos, e ela pegasse um esfregão, um balde e falasse: não, agora eu vou começar a dar um jeito nisso daqui. Ela não vai dar um jeito em 15 minutos, é evidente, mas se ela realmente se predispõe a arregaçar as manguinhas e começar a organizar essa casa interna, pouco a pouco ela vai começar a tirar essa sujeira. Pouco a pouco, essa escuridão que tem nessa casa cheia de bagunça e de lixo e de tudo isso, que é a nossa casa interior hoje, pouco a pouco a gente começa a tirar essas coisas que estão dali sobrando. E pouco a pouco vai começar a entrar luz, pouco a pouco vai começar a entrar ar. A gente vai voltar a conseguir respirar aliviado, vai sentir sensação de liberdade interna. Essa sensação que nós temos de estar buscando uma liberdade que a gente não sabe bem qual é, e a gente fica buscando nessas bobagens, nessas coisas absurdas que nós vemos hoje, pessoas dizendo que elas são aquilo que elas acreditam que são, pessoas afirmando que são animais, pessoas afirmando que existem infinitos sexos. Todas essas loucuras vêm dessa busca mal direcionada por liberdade. A liberdade não é algo externo que a gente vai fazer. Não é a gente ficar procurando regras para quebrar sim porque sim. Meus amigos, não é isso. Vocês vão viver 1 milhão de vezes de anos tentando conquistar alguma liberdade nesse sentido e vocês não vão conseguir. A liberdade é um estado interior, é um estado de consciência, é um estado da alma. E isso só se faz dentro de uma psique organizada, dentro de uma psique limpa, onde a gente vai sacando essas coisas que nos confundem, que nos deturpam a alma, e na medida que a gente vai tirando, vai entrando ar, vai entrando luz, vai entrando vida. Portanto, essa é a forma de nós melhorarmos, harmonizarmos e resolvermos os problemas, seja com o nosso corpo físico, seja com as pessoas que nos rodeiam, ou seja, com a nossa própria psicologia de nós com nós mesmos. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, compartilhe, nos ajude na difusão desse canal. Em breve estará saindo meu livro chamado O Simbolismo Secreto da Bíblia, onde explicamos a fundo sobre esse conhecimento, que é o conhecimento que está por trás dos ensinamentos bíblicos, que são expressos ali de maneira simbólica. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.